Olá a todos. Meu nome é Heloísa Barros Pessoa, sou residente de cardiologia pediátrica da Cardioped Brasil e essa apresentação é parte do programa de residência em cardiologia pediátrica. Hoje o tema do clube do artigo é a imunização da criança com cardiopatia. O artigo é um documento científico do Departamento Científico de Cardiologia e Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria, em conjunto com o Departamento de Cardiopatias Congênitas e Cardiologia Pediátrica da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Esse é um documento que foi publicado agora em julho de 2023. O documento ele inicia falando um pouco do esquema vacinal básico, dizendo que a criança cardiopata ela apresenta risco aumentado para adquirir infecções, podendo, então, provocar descompensações clínicas e agregar maiores taxas de complicações nos procedimentos terapêuticos necessários a essa criança. Outros fatores que influenciam são o aumento do fluxo de sangue para os pulmões, hipoxemia, deficiências nutricionais, síndromes genéticas, pneumopatias e imunodeficiências. Cabe lembrar que, como qualquer outra criança, o cardiopata ele também passa pela fase de maturidade fisiológica do sistema imune, que vai do nascimento até o início da adolescência. Nessa fase, todo indivíduo necessita adquirir habilidades para uma resposta imune adequada para o enfrentamento de agentes infecciosos, como vírus e bactérias. Bom, as vacinas elas são feitas de micro-organismos atenuados, inativados ou pequenas partes desses micro-organismos. Tem o objetivo de promover a imunidade e é chamada de imunização ativa. Outra forma de imunização é a administração de anticorpos, como as imunoglobulinas, contra um agente específico, e ela é chamada de imunização passiva e tem curta duração. Vai ser falada posteriormente. A manutenção de um calendário vacinal completo e atualizado, observando, então, as peculiaridades da criança com cardiopatia, é fundamental para o seu bom desenvolvimento. Bom, a Sociedade Brasileira de Pediatria, junto com a Sociedade Brasileira de Imunizações, recomendam um calendário básico de vacinação para crianças e adolescentes, sendo que nesse quadro a gente pode ver as principais recomendações de imunização e as faixas etárias adequadas para cada uma delas. O SUS e o Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, eles possibilitam à população do Brasil a ter acesso à grande maioria das vacinas necessárias para a adequada proteção da criança com cardiopatia. O SUS também disponibiliza algumas vacinas adicionais indicadas para pacientes de risco, como os cardiopatas, nos Centros de Referência de Imunobiológicos Especiais, chamados CRIs. Bom, já dentro das particularidades da imunização do cardiopata, o documento fala um pouco sobre o vírus sincicial respiratório, que é o agente causador mais frequente de infecções respiratórias agudas de vias aéreas inferiores nos lactentes, e a sua manifestação clínica mais comum é a bronquiolite. Seu pico de incidência vai de 2 a 6 meses de idade e tem maior morbimortalidade nos casos de prematuridade, doenças pulmonares crônicas e cardiopatias congênitas com repercussão hemodinâmica. A maior prevalência do vírus sincicial é no outono e no inverno, e aumenta-se o risco de descompensação se o paciente já tem sinais de insuficiência cardíaca, hipóxia ou hipertensão pulmonar. Até o momento não há uma vacina eficaz para o vírus sincicial, mas o uso da imunização passiva com os anticorpos monoclonais se tornou uma opção muito efetiva na redução das formas graves, principalmente para esses grupos de alto risco. Então, o anticorpo monoclonal usado hoje é o palivizumab, da classe IgG1, que neutraliza e inibe a atividade da fusão de cepas A e B do vírus sincicial nas células do epitélio respiratório. O documento cita esse estudo de Feltes e colaboradores, que mostrou uma redução significativa da taxa de hospitalização pelo vírus sincicial nos menores de 2 anos com cardiopatias congênitas com repercussão hemodinâmica, comparando antes da palivizumab e após a palivizumab. Esse estudo mostrou, então, uma redução de 9,3%, com redução até 5,3%
numa redução relativa de 45%. O Ministério da Saúde possui uma portaria que foi publicada em 2018, determinando a imunoprofilaxia para menores de 2 anos com cardiopatias congênitas com repercussão hemodinâmica. A dose da palivizumab usada é de 15 mg por quilo, intramuscular mensal, durante um período da circulação do vírus sincicial com até 5 doses consecutivas. Lembrando que esse período de maior circulação do vírus sincicial, ele varia de acordo com as regiões do país. Então, nesse segundo quadro, o documento mostra as mudanças da sazonalidade e os períodos de aplicação, variando, então, nas regiões geográficas. Bom, dentro do grupo de doenças cardíacas congênitas que são contempladas pela palivizumab estão as cardiopatias congênitas acianóticas com sinais de insuficiência cardíaca e em uso de medicações para esse quadro, cardiopatias congênitas cianóticas, cardiopatias congênitas, sejam elas cianóticas ou não, mas que apresentem sinais de hipertensão pulmonar moderada ou acentuada, e crianças submetidas à cirurgia cardíaca corretiva que ainda precisam de medicação para controlar os sinais de insuficiência cardíaca ou que tenham sido submetidas a tratamento cirúrgico paliativo. Nos pacientes que são submetidos à cirurgia com circulação extracorpórea, se recomenda uma dose extra do palivizumab durante o período pós-operatório, assim que o paciente estiver estável. Isso se deve ao fato de que o uso da circulação extracorpórea reduz em cerca de 60% o nível de palivizumab e aumenta a vulnerabilidade a infecções. Bom, em relação às heterotaxias, o documento cita que elas cursam frequentemente com disfunção esplênica, seja ela por ausência anatômica ou funcional do baço, e com frequência apresentam alterações qualitativas e quantitativas de resposta imune. Pode apresentar uma capacidade diminuída de resposta aos estímulos antigênicos e infecciosos e maior suscetibilidade para infecções mais graves. Alterações funcionais do baço geram maior suscetibilidade a infecções por bactérias encapsuladas, tais como, então, o Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, Escherichia coli e Neisseria meningite. A profilaxia antimicrobiana é necessária nos casos de procedimentos médicos invasivos ou procedimentos dentários, e é feita com sulfamethoxazol trimetropim, penicilina ou amoxicilina. Bom, em relação à consideração às vacinas para esses pacientes com alterações anatômicas ou funcionais do baço, o documento cita a influenza, a partir de 6 meses, seja ela trivalente pelo SUS ou até tetravalente privado. A pneumocócica conjugada, a pneumo 10 ou pneumo 13, a partir dos 2 meses de vida, seguindo o esquema básico. E para crianças que foram adequadamente vacinadas com a pneumo 10, recomenda-se 2 doses da pneumo 13 a partir de 1 ano de vida, com intervalo de 2 meses entre essas doses. Para os pacientes acima de 2 anos, apenas 1 dose da pneumo 13. A pneumocócica 23 valente é preconizada a partir dos 2 anos e é necessário 2 doses com intervalos de 5 anos entre elas, e acrescentando uma terceira dose para os pacientes acima de 60 anos. Para a Haemophilus influenza tipo B, os menores de 5 anos seguem o calendário vacinal básico. Já para crianças maiores, adolescentes e adultos que não foram vacinados, 2 doses com intervalo de 2 meses entre elas. As meningocócicas conjugadas são a meningo C ou, de preferência, a CWY, seguem o calendário vacinal básico. Para crianças e adolescentes e adultos que não foram vacinados para essa meningocócica, é preconizado 2 doses com intervalos de 2 meses, entre elas com reforço a cada 5 anos. Para a hepatite A e a tríplice bacteriana, que de preferência precisa ser acelular, seguir o calendário vacinal básico. Bom, agora, em relação às imunodeficiências associadas às cardiopatias. A associação maior é com erros inatos no metabolismo, principalmente os que geram alteração da linhagem linfocitária T, que são mais frequentes
e podem interferir nesse calendário vacinal. A síndrome de Digeorge é a mais frequente e resulta da deleção do cromossomo 22q11, que gera aplasia tímica total ou parcial. Em decorrência dessa aplasia tímica, observa-se, então, nesses pacientes, uma linfopenia às custas de linfócitos T, podendo haver, então, diminuição de subpopulações, tanto de TCD4, que são as T auxiliares, quanto TCD8, que são T citotóxicas, entre outras subpopulações. Esse tipo de erro inato é chamado de imunodeficiência combinada. Estas várias imunodeficiências combinadas, onde há diminuição de linfócitos T, elas podem ser triadas pelo teste do pezinho com as pesquisas dos TRECs, que são os T-Cell Receptor Excision Circles, e também pode ser feita a pesquisa dos CRECs, que são Kappa Deleting Recombination Excision Circles, que são para avaliar os linfócitos B. Ambos os testes estão em implementação pelo SUS, e uma vez que instituída a triagem ampliada para esses erros inatos, a aplicação da vacina da BCG ela precisa ser postergada até o recebimento desse resultado. Em relação à timectomia, ela pode trazer consequências semelhantes, porque o timo é um órgão linfóide primário responsável pela produção de linfócitos T na IV, que, após sofrerem uma ativação, vão dar origem a diferentes linhagens de linfócitos T reativos, reguladores e de memória. A ação coordenada desses linfócitos com os demais elementos, né, do sistema imune, ele propicia a resposta a vários patógenos, assim como uma adequada regulação e tolerância, evitando, assim, a autoagressão. O timo, ele tem o seu maior volume durante o período neonatal e ao longo do primeiro ano de vida. E também, por essa questão, ele é o período, está aí o seu período de maior atividade. Nos recém-nascidos lactantes jovens, que são submetidos a uma cirurgia cardíaca, principalmente pela esternotomia mediana, eles são frequentemente submetidos à timectomia. E esse procedimento, por vezes, é necessário, porque o timo tem grandes dimensões, né, como já dito, nessa faixa etária, e ele pode trazer dificuldades técnicas para a realização da cirurgia cardíaca. Bom, nessa tabela, o documento traz a classificação do grau de imunodeficiência de acordo com a faixa etária e os níveis de linfócitos TCD4. Então, a contagem dessa subpopulação ela é importante para a indicação de vacinas de vírus vivo atenuado. Segundo a Sociedade Brasileira de Imunizações, o grau de imunodeficiência secundária pode ser classificado, então, de acordo com os mesmos critérios usados para as imunodeficiências primárias que afetam os linfócitos T e B, como visto aqui na tabela. Então, aqui ele mostra, na primeira coluna, os graus de imunodeficiência, né, como normal, moderado ou grave, e a contagem de células TCD4 ao longo da faixa etária, abaixo de 1 ano até acima de 12. Bom, em relação às vacinas, semelhante ao que já foi descrito nos casos de disfunção esplênica, os erros do metabolismo também precisam de cuidados quando associados a cardiopatias. É bem semelhante às orientações, o que muda são as orientações em relação à hepatite B, que são feitas em 4 doses, com intervalos até 6 meses, e caso sorologia anti-HBS, desculpe, a sorologia anti-HBsAg, colhida entre 30 e 60 dias depois dessa última dose das 4, se ela for abaixo de 10, a gente precisa repetir o esquema vacinal. Para o HPV, são 3 doses a partir dos 9 anos de idade em meninos e meninas, com intervalos de 0, 2 e 6 meses. E a polio oral precisa ser substituída pela polio inativada no esquema vacinal básico, devido a ser vacina de vírus vivo atenuado, que são contraindicadas, como outras, como a BCG, o rotavírus, a febre amarela, a varicela, o sarampo, cachumba, rubéola e a dengue. É necessário para esses pacientes uma avaliação caso a caso e, de preferência, de forma especializada pelo imunologista, porque alguns estudos mostram que crianças com timectomia parcial ou com síndrome de Digeorge não apresentam reações adversas graves ao receber vacinas de agentes
de vírus vivo. Então, essa análise precisa ser realizada de forma mais criteriosa para esses pacientes. Mas, de qualquer forma, é sabido que nesses CRIs, há disponibilização de vacinas de influenza, varicela e sarampo, cachumba e rubéola para os contactantes saudáveis de pacientes com síndrome de Digeorge ou pacientes que realizaram timectomia. Bom, agora relacionado à imunização e à cirurgia cardíaca, o esquema vacinal antes de cirurgias é seguido de forma habitual e deverá ser feito em até 14 dias antes da data da cirurgia. Em caso de transplante, o ideal é regularizar o calendário vacinal básico em até 4 semanas antes do início da imunossupressão e suspensas as vacinas de vírus vivo atenuado durante o período da imunossupressão. E em caso de imunossupressão temporária, retomar a vacinação da faixa etária precisa ocorrer entre 1 e 6 meses após o término da imunossupressão, de acordo com o fármaco usado e a dose usada. Após a cirurgia cardíaca, é preciso se atentar que o uso da circulação extracorpórea pode reduzir a resposta imune humoral e celular de forma transitória e o perfil imune volta aos limites da normalidade, geralmente após 4 semanas. Então, a retomada desse esquema vacinal é mais segura após essas 4 semanas da cirurgia. Os títulos de anticorpos de vacinas recebidas antes da cirurgia cardíaca são pouco afetados pela circulação extracorpórea. Então, não há necessidade de modificação do esquema vacinal habitual dessas crianças que realizaram cirurgia cardíaca, apenas a observação de que a forma segura é ser realizado 4 semanas após. Bom, agora em relação à imunização de crianças que receberam imunoglobulinas e hemoderivados durante internações. As imunoglobulinas para imunização passiva são produzidas, imunização passiva contra determinadas doenças. E as vacinas dessas doenças a serem aplicadas, elas precisam seguir um intervalo pós-imunoglobulina. Aqui nesse quadro que o documento traz, são exemplos de algumas imunoglobulinas que podem ser realizadas em casos específicos, com as doses habituais, a quantidade de imunoglobulina a cada dose habitual dessa dose do imunobiológico e o intervalo que precisa ser realizado entre a imunoglobulina e a aplicação de vacinas de vírus vivo atenuado. Agora, em casos de imunoglobulinas para terapias agudas ou para reposição, que são realizados nos casos de algumas doenças, como a doença de Kawasaki, a miocardite aguda e as imunodeficiências primárias, elas podem reduzir a eficácia das vacinas feitas de vírus vivo atenuado. E em doses elevadas, inibem a resposta imune à vacina, por exemplo, do sarampo, em até 11 meses após do momento da aplicação. O intervalo de tempo entre a administração da imunoglobulina e o recebimento dessas vacinas, elas podem variar de acordo com a dose e o tipo de imunoglobulina utilizada para cada caso. Em relação ao uso de hemoderivados, é importante lembrar que eles carregam quantidades variáveis de imunoglobulina e é a mesma preocupação que existe em relação ao uso de vacinas de vírus vivo atenuado para imunoglobulinas de terapia aguda, são aplicadas aqui também. Sugere-se, então, que a aplicação de vacinas de vírus vivo atenuado sejam realizadas com intervalo de 5 meses após o uso de concentrado de hemácias e 7 meses após o uso de plasma plaquetas. Aqui nesse quadro, o documento mostra alguns tipos de produtos usados de imunoglobulinas de reposição terapêuticas e profiláticas e também de alguns hemoderivados. Então, de acordo com a nossa prática clínica maior, é importante lembrar que o concentrado de hemácias, quando aplicado em doses de 10 ml por quilo, possuem quantidades de imunoglobulinas significativas. Portanto, o seu período de intervalo entre o seu uso e vacinas de vírus vivo atenuado precisa ser de 5 meses, pelo menos. E plasmaplaquetas também têm uma quantidade considerável de imunoglobulinas e precisam desse intervalo de pelo menos 7 meses para qualquer vacina de vírus vivo atenuado. O documento também cita
a imunização e a relação com o uso do AS. Há alguns relatos de que a infecção natural pelo vírus da varicela, aliada ao uso de AS em doses elevadas, aumenta a ocorrência de síndrome de Rey. A título de conhecimento, a síndrome de Rey é definida como uma encefalopatia aguda, com associação a disfunções hepáticas, tem etiologia pouco conhecida, mas as infecções virais, toxinas exógenas e algumas drogas, como o AS, que é muito citado, e alguns erros inatos do metabolismo, foram implicados dentro dessas possibilidades de etiologia. Ela apresenta-se com um início agudo, de vômitos profusos e uma alteração do estado mental. Seu prognóstico é favorável, mas pode haver sequelas neurológicas nesses pacientes. Essa preocupação existe porque a maior parte de algumas cardiopatias, elas necessitam do uso crônico do AS em algumas doses mais elevadas, né? Como doses antitrombóticas. Mas até o momento não há evidência científica suficiente de que esse uso do AS tenha alguma associação com complicações, porque a vacina da varicela é de vírus vivo. Bom, o documento termina dizendo que o esquema vacinal da criança com cardiopatia ele precisa ser adaptado e precisa contemplar a profilaxia de várias doenças imunopreveníveis, garantindo, então, uma redução da morbimortalidade desses pacientes por infecções. E a vacinação dos contactantes e as pessoas que convivem com essas crianças, incluindo os profissionais de saúde, é uma estratégia adicional que precisa ser incorporada na assistência. Essa é a referência do artigo. Obrigada. Bom dia a todos. Meu nome é Moacir Fernandes de Godoy. Sou médico cardiologista e um dos coordenadores científicos da Cardioped Brasil. Então, no dia de hoje, 18 de julho de 2023, vamos fazer comentários da metodologia contida no estudo, nesse documento científico do Departamento de Cardiologia e do Departamento de Cardiopatias Congênitas e Cardiologia Pediátrica da SBC, relacionado à imunização da criança com cardiopatia. Bom, a classificação do estudo é um estudo qualitativo, né? Não faz comparações estatísticas, valores numéricos, etc. Então, é um estudo qualitativo, é um estudo de campo, não houve intervenção, é um estudo de campo, e, caracteristicamente, ele é transversal, não há segmento de pacientes longitudinalmente, nem da causa para o efeito, nem um estudo transversal. E a finalidade do estudo é apresentar a visão do estado atual da vacinação em cardiopatias congênitas. Alguns comentários gerais, então, a respeito do texto. Vejam, os autores apresentam a seguinte frase: a presença de sinais de insuficiência cardíaca, hipóxia ou hipertensão pulmonar aumenta o risco de descompensação hemodinâmica durante o período de infecção respiratória pelo vírus sincicial respiratório. Eu trouxe essa frase para relembrar sempre aspectos da etimologia. O que a gente vê de erro etimológico aqui? A palavra escrita como sendo hipóxia. Já tenho referido várias vezes aqui no nosso curso, mas vale a pena relembrar, não existe hipóxia como sendo déficit de oxigenação. A etimologia dessa palavra é a seguinte, vem do latim anoxius. Anoxius quer dizer sem oxigênio. An é não ou falta e oxius, oxigênio. E a pronúncia é anoxia. Logo, não se pode falar hipóxia, e sim hipoxia. A, ou seja, não, nóxido, não nocivo, se fala anóxia. Então, anóxia
Na verdade, é um inseto que é aparentemente só perigoso, né? Nocivo, mas ele não, ele é não nocivo, ele não causa malefício algum ao contato com ele. Então, ele recebeu esse nome de não nocivo, anóxia. E quando a gente quiser falar sobre falta de oxigênio, deve falar anoxia e hipoxia. Então, sem acento, como aparece aqui no texto. Outra coisa, pode parecer trivial, mas é importante seguir sempre as normas científicas. Então, existe uma diferença clara entre o que é tabela e o que é quadro. Segundo a ABNT, né, em relação ao conteúdo, a tabela sempre trabalha com dados quantitativos. Então, se eu chamar de tabela, tem que ter valores numéricos, porcentagens, estatísticas. Enquanto que o quadro, ele traz dados qualitativos, né? São ideias, informações, resumos, títulos. Há uma diferença nítida. Tanto que nas teses, um dos itens, né? As teses e dissertações, um dos itens é colocar um índice de tabelas e quadros. Então, são coisas diferentes. Figuras, tabelas e quadros. Bom, além disso, as tabelas elas são formadas por linhas verticais e as bordas laterais devem ser abertas. Então, tabela nunca é fechada. A borda lateral é aberta e ela só tem linhas verticais. Enquanto que os quadros têm linhas verticais e horizontais, eles são sempre fechados nas suas laterais. Então, os autores apresentam aqui uma figura, trouxe parte dela, figura não, na verdade é um quadro, né? Ele chamou de figura, então nem figura é, porque a figura é um desenho ilustrativo. Aqui é um quadro, veja, tem linhas horizontais e verticais e a borda lateral é fechada. Isso, na verdade, deveria ser quadro 1 e não figura 1. Este outro, que ele chama de tabela 1, não pode ser tabela por dois motivos. Não são dados numéricos, são ideias, descrições, né? E está com linhas verticais e horizontais e a borda fechada. Isso aqui é um quadro. Não é tabela, é um quadro. Este poderia ser uma tabela, porque tem dados numéricos, né? Ele informa a contagem do CD4 em células por milímetro cúbico, em situações normais de imunodeficiência moderada e imunodeficiência grave, mas a forma dele está errada porque está com linhas horizontais e está com a borda fechada. Bom, agora um dado estatístico aqui também que é relevante. Ele fala que, segundo Feltes e colaboradores, como foi citado pela Heloísa, eles observaram que o uso do palivizumab reduziu de forma significativa a taxa de hospitalização decorrente de infecção pelo vírus sincicial nas crianças com idade menor que 2 anos, etc. E essa redução foi de 9,3%, a interpretação é a seguinte: sem o medicamento era 9,3% a taxa de hospitalização por infecção pelo vírus, e com a utilização do palivizumab caiu para 5,3%. Ele diz que é uma redução relativa de 45%. Então, alguns aspectos. Não devemos usar o termo significativo quando queremos dizer significante. Significativo quer dizer uma grande quantidade, um grande número de situações, né? Por exemplo, Rio Preto tem uma quantidade significativa de habitantes, 500 mil habitantes, uma quantidade significativa. Uma sala de aula com 100 pessoas tem uma quantidade significativa de pessoas. Então, tendo bastante, uma quantidade grande, o termo é significativo. Quando eu quero dizer diferença estatística, devo dizer significante. Okay? Eu posso ter quantidades significativas em dois grupos e, quando comparados, a diferença não é significante, né? Então, significativo é quantidade, significante é estatística. O que mais? Essa informação é com base na referência 4, né? O Feltes é a referência 4 do artigo, e se a gente for analisar
matematicamente, 5,3, que é o risco atual, dividido por 9,3, que era o risco antigo, dá 0,569, ou seja, 0,57. Então, é uma redução de 43%. Ele informa aqui 45%, aproximou, né? Mas, na verdade, foi uma redução relativa de 43%. Agora, o que chama a atenção é que essa referência 4, quando a gente vai constatar, ela é de 2003. Então, nós estamos em 2023. Então, essa informação tem 20 anos, né? Não sei se tem um estudo mais recente, mas devemos questionar se se esse valor continua assim, 5,3, ou pode ter reduzido mais ainda, alguma mudança metodológica, talvez. Então, lembrar que caiu 45%, mas é uma base referida em 2003. Outra coisa importante, a gente saber o NNT. NNT é o número necessário para tratar. Quantas crianças precisam tomar o palivizumab para que uma deixe de internar, e seria internado se não tivesse tomado. Então, esse cálculo chama-se NNT, número necessário para tratar. É uma fórmula bem simples, é só pegar o valor 100 e dividir pela redução do risco absoluto. Então, o risco absoluto antes era 9,3, o risco absoluto agora é 5,3, houve uma redução absoluta de 4%. 100 dividido por 4 dá 25. Então, precisa dar o remédio palivizumab para 25 crianças, para que uma delas deixe de ter a internação, a hospitalização pelo vírus sincicial. Então, NNT sempre a gente deve pesquisar qual é. Quando ele é muito alto, fica inviável, né? Você precisa tratar 200, 300 pessoas para reduzir um evento. Aqui, no caso, é um número aceitável, 25 é um número aceitável. Então, tratando a cada 25 que são tratadas, uma a mais, né? Deixa de ter internação pelo vírus sincicial. Então, achei que o trabalho tem dados bastante positivos, né? De chamar atenção para esse aspecto da prevenção, né? Utilizando a vacinação, principalmente nos casos que haja necessidade de timectomia, né? Já que o timo é um órgão protetor nesse sentido. Então, bastante positivo. E como pontos fracos ou alguma fragilidade, a apresentação de tabelas e quadros que não está correta, né? E poderia ter comentado um pouco mais sobre a parte de redução do risco com o uso do medicamento. Bom, bem rapidamente, vou fazer um comentário sobre o timo, e um grupo de alunos desenvolvendo um projeto científico, de iniciação científica aqui na FAMERP, né? A gente denominou de grupo Timos Group, e, a princípio, nós tínhamos apenas o peso do timo, né? E fizemos a correlação do peso do timo com a idade. Vejam, é uma correlação não linear. A partir de 60 meses de idade, o peso do timo começa a descer, tem a fórmula, um R importante, de 0,54, um R2, então uma correlação boa. A partir dos 60 meses de idade, o peso do timo começa a regredir. E em relação ao peso da criança, a partir dos 20 quilos de peso, o timo começa a diminuir o seu peso também, uma relação não linear. Então, o timo diminui de peso a partir dos 60 meses e a partir dos 20 quilos de idade. Mas tivemos a oportunidade, agora com a doutora Mariana e o doutor Carlos,
de fazer o volume do timo. Então, quando a criança faz a tomografia, existe uma metodologia que eles conseguem medir o volume do timo, que era interessante a gente saber essa informação também. E vejam, o volume do timo em relação à idade, ele não diminui. Pelo menos até a idade que nós temos isso aí, até 140 meses de idade, o timo continua aumentando de volume. Tá? Um pouco diferente do que os autores falam aí. E, em relação ao peso da criança, o volume do timo também continua aumentando até pelo menos os 40 meses de idade. Então, o peso cai a partir de um determinado momento, mas o volume não. Isso é muito interessante. Veja, o volume também não cai nem em relação à superfície corporal. Aumentando a superfície corporal, aumenta o volume do timo. O que nós concluímos? Que o peso do timo tem relação não linear com a idade. Ele aumenta até os 60 meses e depois começa a decrescer. O peso do timo tem relação não linear com o peso corporal. Ele aumenta até os 20 quilos e depois começa a decrescer. Mas o volume do timo, esse sim, ele tem relação linear com a idade, pelo menos até os 160 meses. E o volume do timo tem relação linear com o peso corporal, pelo menos até os 40 quilos. O que se pode concluir? Se o peso do timo tem uma relação não linear com o peso corporal, mas o volume do timo segue uma relação linear, então é porque a densidade do timo deve reduzir ao longo do tempo. Também, se a massa cai e o volume aumenta, necessariamente a densidade deve reduzir, já que massa é densidade versus volume. Então, a gente consegue comprovar aí que realmente a densidade do timo vai reduzindo por infiltração gordurosa, como já foi demonstrado, enquanto que o volume aumenta e o peso diminui. Eram esses os comentários, fico à disposição.